Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, da Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Usamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e estamos estudando neste último trimestre do ano 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E hoje vamos ministrar a lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. O texto bíblico em classe, o texto que é a base da lição, está em Atos 11, do 19 a 26, depois do 13, de 1 a 5. Atos 11. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora, Atos 13, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então vamos aqui, meus amados irmãos, a nossa introdução desta lição. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Temos estudado missões, especialmente desde lá do início do trimestre, uma pauta até maior sobre missões transculturais. Existem missões nacionais também. Dentro do Brasil, por exemplo, tem muitos grupos que precisam ser evangelizados. Ribeirinhos, indígenas, quilombolas, há muitos grupos ainda com grande dificuldade de ter acesso ao Evangelho. Mas, fora do Brasil, em outros países, é o que nós temos estudado mais precisamente, as missões transculturais, onde você vai pregar uma outra cultura. Vimos várias situações ultimamente, a lição passada da Igreja Perseguida, a lição anterior, a janela 1040, vimos os missionários fazedores de tenda, muita coisa importante para estudar. E hoje nós estaremos vendo, nesta lição, como era o procedimento na primeira igreja criada por gentios, porque a igreja de Jerusalém foi criada por judeus convertidos. E depois outras pessoas também se converteram.
nós vamos estudar aqui durante a lição, melhor falando assim, né, cada ponto, houve uma dispersão por causa da morte de Estevão, e aí eles se espalharam, chegaram até Antioquia, como chegaram a outros lugares também, e ali a palavra foi pregada e acabou se criando ali uma igreja, e ali houve grandes desdobramentos, até que essa foi a primeira igreja a enviar missionários, vamos colocar assim, dessa forma. Se você levar em consideração que, como foi falado na lição anterior, o primeiro missionário transcultural foi Filipe, porque pregou para o eunuco da reina de Candace, ele foi enviado para Samaria, pregou, houve uma perseguição, ele foi a Samaria, pregou a palavra, e depois ele acabou, o Espírito levando ele a aquele pedaço de terra onde passou o eunuco, e ele pregou para o eunuco e se converteu. Bom, mas organizadamente, com oração e jejum, que nós vamos ver aqui, é a igreja de Antioquia, que nós vamos ver durante toda esta aula, que eu acho que será importantíssima para um aprendizado. Porque vamos aprender o modelo da igreja de Antioquia. Passou-se 2000 anos e o modelo, de certa forma, continua o mesmo. Algumas adaptações ali, algumas adaptações aqui, mas a ideia da oração e do jejum, temos estudado isso desde o início, desde das primeiras lições, para se descobrir quem tem a chamada missionária, para preparar quem tem a chamada missionária, para enviar quem tem a chamada missionária, para sustentar quem tem a chamada missionária. Tudo isso, a oração e o jejum permanecem, como vamos ver nessa lição. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Então, o primeiro ponto, vamos estudar como era a igreja em Antioquia. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios, e a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo, Atos 11:19, outro assim não deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13:14. Como é um texto bíblico, eu vou ler apenas esse texto, um citado aqui. Existiam duas cidades naquela época, chamada Antioquia, e esta cidade que nós estamos vendo é Antioquia da Síria, que vai ser citada aqui no capítulo 13, mas no início. Agora vamos ver 13:14, que ele cita aqui. E eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram na sinagoga no dia de sábado e assentaram-se. Então, Paulo pregou nessas duas cidades, mas o estudo está sendo feito em cima da igreja constituída na cidade chamada Antioquia da Síria. Como o autor da lição diz assim, dito a rainha do Oriente, isso é lógico em termos históricos. Não está escrito na Bíblia que Antioquia da Síria era a rainha do Ocidente. Capital romana dentro da Síria, uma cidade muito importante, pessoas de várias nacionalidades, e aí uma porta que se abriu grande para se pregar o Evangelho. Mas aí a gente vai já falar um pouquinho do que a gente vai ver no ponto 2 e no ponto 3. E já falamos na introdução, como o Evangelho chegou até Antioquia e esta igreja pôde ser constituída. Porque Deus permitiu. É importante falar isso. Deus permitiu a morte de Estevão. A igreja recebeu uma ordem do Senhor, cerca de 120 cristãos que eram discípulos de Cristo, entre eles até os próprios familiares do Senhor e Maria, sua mãe, e dizendo: recebereis a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até o confim da terra. Se você for para Lucas 24:49, a palavra bem parecida diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se eu falar para alguém aqui, olha só, fica me esperando na porta da loja até que eu chegue,
depois que eu chegar na porta daquela loja para encontrar com alguém, aquela pessoa não precisa mais ficar me esperando. Certamente dali eu e ela vamos partir para um outro lugar. Então, quando a igreja tinha que ficar esperando até a descer do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descesse, então ali se formou a igreja, eles tinham que sair e pregar a palavra em outros lugares. No entanto, a igreja ficou presa em Jerusalém, por diversos motivos, e o Senhor permitiu que viesse uma perseguição. Eu sempre prego e ensino isso na igreja. Não há coincidência na vida de crente. Ah, pastor, é coincidência, aconteceu por um acaso. Não, não tem acaso na vida do cristão. Na vida do cristão existe a mão de Deus operando. É Deus permitindo que certas coisas aconteçam, porque Ele está vendo lá na frente. Então, por causa da morte de Estevão, a igreja recebeu uma perseguição. E a partir dessa perseguição, a igreja estava em Jerusalém. Tiveram que sair e foram pregando a palavra. Filipe foi pregar em Samaria, depois para o eunuco da rainha de Candace. Outros cristãos, como diz aqui no capítulo 11, nossa leitura bíblica em classe, chegaram a Antioquia e ali pregaram naquela cidade e fundou-se uma igreja. Então tudo tem um propósito do Senhor. Daqui a pouco a gente vai fazer um comentário mais profundo sobre isso quando chegarmos em alguns pontos mais adiante sobre essa lição. Então, essa cidade, segundo o autor daquela lição, concordamos com ele, é a segunda capital do cristianismo. A primeira é Jerusalém, porque lá foram os servos revestidos de poder, os apóstolos, mesmo na perseguição, continuaram em Jerusalém, mas Antioquia passou a ser a segunda cidade mais importante. E a sede de missões da igreja cristã, o qual nós vamos ver no transcorrer da lição. Vamos ver aqui a igreja em Antioquia, segunda subdivisão. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, Atos 8:1, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria, Atos 11, 22, 23, nossa leitura em classe. Nesta cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, Atos 11, 26, também está na nossa leitura em classe. Esta igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo ao povo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Roma, a capital do Império Romano, e Alexandria, a cidade mais importante do Egito. Eram as duas cidades importantes. Em terceiro lugar vinha essa cidade chamada Antioquia da Síria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. E aí temos que falar algo bem profundo, mas que está dito praticamente em todas essas lições. Quem dirige tudo na igreja, tudo, é o Espírito Santo de Deus, ou pelo menos deve ser. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ele que guia a igreja, é Ele que inspirou esse livro que foi escrito para nos dar a norma de fé e prática. E o Espírito Santo deve dirigir os passos dos crentes. Ontem ainda pregava em Santa Marta, na ceia do Senhor, e disse aos irmãos, não é só atitudes espirituais que o Espírito Santo deve nos guiar, até atitudes simples do nosso dia a dia. Porque Deus sabe o melhor para nós. Você pode querer tomar uma decisão sobre uma coisa da sua vida, que de repente alguém vai dizer para você, isso aí, se você que toma decisão, Deus não tem nada a ver com isso. Você não precisa orar a Deus sobre isso. Você faz, porque você tem a prerrogativa, você tem. Alguns até vão depender até pelo lado do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não cabe nessa situação. Não, o crente ele deve orar a Deus em tudo. Na sua vida profissional, na sua vida sentimental, em todas as áreas da sua vida, e especialmente na parte espiritual. Aí eu digo para você, aqueles cristãos dispersos poderiam ir para qualquer cidade. E alguns foram para outra cidade e também foram bênção ali em outra cidade. Mas esse grupo específico foi direcionado pelo Espírito Santo. A pastora Bíblia não diz, mas a gente entende, subentende por toda hora a história que está em Atos dos Apóstolos. E alguém já disse que Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, mas eu nem vou discutir isso, nem vou
defender teses sobre isso. Você vê a direção do Espírito Santo em cada momento da igreja, citada em Atos dos Apóstolos, em tudo. Ponto. Então também foram guiados pelo Espírito Santo. E chegaram a Antioquia, porque o Senhor sabia o que aconteceria a partir desta chegada deles, da fundação desta igreja, e todo o trabalho seria feito posteriormente. Uma obra de leigos. Quem não sabe o que é uma pessoa leiga, né? Leiga é aquela pessoa que não tem, vamos colocar assim no português de hoje, é aquela pessoa que não teria formação teológica. Esse leigo não teria recebido um cargo, ele é um pastor, ele é um evangelista, ele é um missionário propriamente dito, escolhido pela igreja naquele momento. Ele é um leigo, um membro da igreja, como Estevão era um leigo, ele era um diácono. O diácono foi colocado para servir as mesas, mas ele, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, foi isso que causou a sua morte, porque ele pregou a verdade, não conseguiram ouvir o que ele pregava, inventaram mentiras, como vimos na lição passada, e acabaram matando ele. E esses outros leigos que estavam em Jerusalém, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas esses leigos saíram. E vamos ver aqui o que diz esse ponto. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos, os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. Exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nesta oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Só faltou um detalhe ele colocar aqui, neste ponto, mas nós vamos falar aqui. Vamos lá, eu vou ler alguns textos aqui, meu padrinho. Vamos lá. Ele cita 19. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então eles começavam a pregar apenas para os judeus. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, havia pessoas ali que eram convertidos, mas Chipre era a cidade natal de Barnabé. Eles haviam se convertido, ou judeus que viviam nessa cidade, ou até mesmo gentios que tinham se convertido. E eles aí entraram em Antioquia e pregaram para os gentios, porque os judeus, com medo da perseguição, ele não estava pregando para os gentios, estava pregando somente para os judeus. Eles chegavam numa cidade, tinha uma sinagoga, pregavam lá, oral aceitos ou não aceitos, como aconteceu com Paulo também no futuro, que fez de certa forma a mesma tática, mas eles também foram pregar aos gentios. E olha o que diz o versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então eles se dispuseram a pregar, eles falaram de Jesus, e o Senhor honrou aquilo, salvando vidas. Chegou a forma dessas coisas ao ouvido da igreja de Jerusalém, e aí eles enviaram alguém para que era já alguém, Barnabé, que tinha, ele não era apóstolo, né? Barnabé não tinha convivido com Cristo, mas tinha alguém que já tinha um conhecimento maior da experiência com os apóstolos para poder ali trabalhar aqueles crentes. E a Bíblia continua dizendo, versículo 23, chegou lá, ele se alegrou, exortou todos que continuassem e permanecessem no Senhor. Versículo 24, era um homem de bem e de fé, e aí muita gente se uniu ao Senhor também pelo seu testemunho, e aí ele sentiu a necessidade de fazer o quê? O discipulado. A obra de Deus tem que ser feita com discipulado, tanto nas missões nacionais como missões transculturais. E ele então foi a Tarso, buscou a Saulo. Lembra que ele, lá quando Saulo se converteu, e Saulo foi a Jerusalém, os apóstolos e os cristãos ficaram com medo de Saulo, ele que intermediou para que eles entendessem que Saulo realmente tinha se convertido. E agora ele chama Saulo
E durante um ano, Barnabé e Saulo orientam aqueles crentes, discipulam aqueles crentes. E aí eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Os estudiosos dizem que era um apelido, era uma pecha. Olha lá os pequenos cristos, porque eles ensinam uma coisa sobre Cristo e vivem aquilo que estão ensinando. Então ali surgiu essa primeira igreja antiga. Louvado seja o nome do Senhor, que assim seja, que tenha que ser a nossa vida. Ensinemos a Cristo, pregamos a Cristo e vivemos o Evangelho segundo nós pregamos. Certamente muitas almas vão ver o Senhor através de nós. Leigos pregavam a palavra. Só pastores podem pregar a palavra? Não. Só evangelistas podem pregar a palavra? Evangelizar? Não. Numa ordem geral, o pastor está lá fazendo seu trabalho, pregando, evangelista, os missionários no campo, mas certamente tanto na igreja local como na igreja lá no campo missionário, onde há um missionário liderando aquela igreja, os leigos também têm a sua participação importantíssima para o crescimento da igreja. Vamos agora para a subdivisão 2, uma igreja missionária em ação. Primeira subdivisão, havia alguns profetas e doutores. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja Deus estabeleceu profetas e doutores. E aí ele fala dos dons ministeriais aqui de 1 Coríntios 12 e Efésios 4:11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Pastor, para ensinar a palavra é necessário, especialmente, ter um curso teológico? Não. Nós não estamos aqui menosprezando a preparação. Estudamos isso, a preparação dos obreiros para ir para o campo, lá nas lições que falavam da chamada do obreiro, da descoberta de talento, da preparação, não só para missionários tradicionais, como para missionários fazedores de tenda, ter que aprender. Não estamos aqui de maneira menosprezando. Mas, contudo, porém, entretanto, principalmente agora, no século XXI, muito difícil que alguém tenha um curso teológico. E se a gente voltar para o lado da Bíblia, não existia curso teológico. Existiam pessoas que se convertiam e a liderança da igreja fazia o seu discipulado, aprendizado. E por isso que as igrejas não deveriam menosprezar a escola bíblica dominical. Pastor, existe a palavra escola bíblica dominical na Bíblia? Não. O mais perto que a gente pode entender como uma escola bíblica, entre aspas, vamos dizer assim, mais perto, Neemias ensinando o povo, até quando o povo chora, e tem aquele texto de 8:10, a alegria do Senhor é nossa força, que existem 12 lideranças ali num palco ensinando a Bíblia, e ficou desde manhã até cedo, até meio-dia ensinando a Bíblia, o pessoal chorou, e existem outros textos do ensinamento. O ensinamento sistemático nasceu com a igreja, e existe toda uma série na Inglaterra, depois aqui no Brasil com o casal Robert e Sarah Paulton Cayley, mas é uma ferramenta que temos. Porque hoje o pessoal às vezes menospreza a escola bíblica dominical e até diz que não está na Bíblia. Mas grupo louvor não está na Bíblia. Mas os levitas não. Mas lá ninguém falava grupo louvor, e não era uma hora de cantoria para depois ter uma hora de pregação. Não. Mas outras coisas, culto rosa, azul, mas não estou falando, sou contra não, a minha igreja realiza. Mas hoje se realiza. Então, por que não realizar a escola bíblica dominical? Então, a escola bíblica dominical é para os leigos um seminário, onde eles aprendem para depois, não é para acumular conhecimento, é para dividir esse conhecimento. Porque os leigos, eles vão, na verdade, lidar com pessoas. Eu sempre falo na igreja, há pessoas que o pastor Hélio nunca vai ver. Por quê? Trabalha com o irmão Manuel, com o irmão Joaquim, com o irmão Pedro, com a irmã Maria. Eles trabalham com essa pessoa. Essas pessoas vão conviver com ele. Eu nunca vou ver essas pessoas, porque eu não vou conviver com essas pessoas. Ou outras pessoas que estudam com o Zezinho, com o Joãozinho, com o Pedrinho, com a Joaninha. Eu nunca vou ver essas pessoas porque elas estudam com essas pessoas. Talvez eu não veja nem
a parentela dos nossos irmãos. Talvez não veja nem aquelas pessoas que moram na rua que esses irmãos moram, mas esses irmãos estão ali, ou no seu local de trabalho, ou no seu local de estudo, ou diante da sua parentela, ou diante da sua vizinhança, ou mesmo em outros lugares, numa fila de INSS, num lugar, esperando uma consulta, que podem falar de Jesus. E aí eles aprendem na escola bíblica, e também, só isso, pastor, só a escola bíblica não. O crente tem que estar lendo a Bíblia todo dia, e o crente tem que estar orando e jejuando. Então tudo isso junto, os leigos podem levar a palavra. Havia algumas pessoas ali, e veja, cheio de expressão. Então vamos voltar aqui à questão, mais que ele centralizou aqui na igreja de Antioquia. Profeta. Quem eram os profetas? Pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo. Hoje, os crentes gostam mais de ouvir alguém profetizando, e nós somos pentecostais e cremos nisso, do que ouvir alguém pregando a palavra, que também é uma profecia. Sob a direção do Espírito Santo. Então, nós precisamos voltar à Bíblia Sagrada. E segundo, os doutores, aqueles que ensinavam, sem arrogância, como diz aqui, sem sabedoria meramente humana, mas ensinavam a palavra. Não havia só, veja bem, se Paulo e Barnabé, no caso ali ainda é chamado de Saulo, mas vamos colocar como Paulo, ensinaram durante um ano naquela igreja, esses homens tinham esse dom de ensinar, tinham esse dom de pregar, tinham a direção do Espírito Santo, mas não havia só eles, como vai ser citado no ponto seguinte. Então nós vamos ver aqui. Uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão, negro, africano. Lúcio, sireneu, africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes. O tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista. E Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. É interessante, meu amado irmão, não que precisa-se ter uma diversidade cultural ou de, eu não vou nem dizer de raças, porque para minha concepção existe só uma raça que é a raça humana e sub-raças que é branco, negros e tal. Mas uma divisão dessas sub-raças, né? Para funcionar bem tem que ter entre os doutores, ensinadores da igreja, várias sub-raças. Não exatamente isso. Mas aqui tinha. Isso facilitava eles entenderem a obra missionária. Poxa, a África precisa falar de Jesus. Tá, os judeus, porque Saulo era um judeu. Então, essa ideia, esses homens ensinavam a palavra, era, e como ele diz aqui, uma igreja servidora, uma liderança servidora. Não tinha barreiras raciais, espirituais, não tinha nenhuma barreira. Esses homens eram considerados, vistos pela igreja como homens, uma liderança sadia, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu falei nos pontos anteriores, daqui a pouco vamos o ponto seguinte quando eu vou até falar no ponto seguinte. Apartai-me a Barnabé e a Saulo, esse comentário que eu ia fazer agora no ponto, eu vou fazer no 3. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profeta e mestre e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Versículo 2. Aí nós vamos ter que ler aqui, não precisa nem abrir a Bíblia, porque está aqui, versículo 2 do 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Pronto. E após receber a orientação do Espírito e antes de enviar a Barnabé e a Saulo ao confessionário, o profeta e mestre e toda a igreja continuaram jejuando e orando. Versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles a mão, despediram. Então, jejuaram para escolher e jejuaram depois de escolhido para enviarem. E certamente continuaram jejuando para que a obra deles tivesse sido feita com bênção e orando também. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Eu vou fazer o comentário primeiro que eu ia fazer no 2. Saulo e Barnabé foram escolhidos para o ser chamado. Pastor, o que foi feito de Simeão, Manaém, Lúcio,
A Bíblia não diz, mas tenho certeza absoluta que era um homem cheio do Espírito Santo, como a Bíblia diz, e serviram na igreja de Antioquia. Podem até ter ido para outras igrejas depois, pregaram a palavra em outro lugar. Foram homens usados por Deus. Porque a gente começa assim, se fulano e ciclano foi chamado para ali, eles são mais importantes que Beltrano e Ciclano, não. E vamos ver isso no ponto 3, quando Saulo e Barnabé foram chamados para a obra que eles foram chamados e saíram pregando a palavra, eles continuavam sendo igreja local. Eles eram os pés daqueles que oravam em jejuavam em Antioquia eram os pés de Saulo e Barnabé. A voz daqueles que estavam em Antioquia jejuando e orando era a voz de Saulo e Barnabé. Então, quando o missionário vai, nós vamos juntos, não pessoalmente, mas através da oração e da contribuição financeira para que ele seja sustentado. E ele, missionário, foi, mas ele não deixou de ser igreja local. Ele não deixou de ser também um membro daquela igreja. Ele está no campo fazendo a obra para o Senhor Jesus. Então, os que ficaram também são igreja, os que foram são igreja, todos nós somos igreja. Agora, o último comentário, eu acho muito importante, essa é a parte que ele falou no final. Eu disse até que seria em outras áreas da vida, e continuo dizendo isso, não só na área espiritual, ele colocou só na obra de Deus. Qualquer projeto na obra de Deus deve entrar no propósito de jejum e oração, para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Por quê? O Espírito pode te orientar, e se você não colocar em prática aquilo que o Espírito Santo fala, não, o Espírito Santo mandou isso, mas eu quero aquilo. E aí vai dar errado. Então, eu continuar, o Espírito mandou, ora, e agora continua orando. E agora como é que eu faço? Faz assim. É necessário estar em oração, Jesus. É necessário, porque Deus sabe coisa. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas só para você entender como é que é a oração. Davi estava com 400 homens fugindo de Saul. Mas ele soube que Keila estava sendo atacado pelos filisteus, e Keila era uma cidade que estava dentro dos termos de Israel. E ele falou, vou lá. Aí ele pediu orientação ao Senhor, vou lá, Keila, livrar Keila. Ele foi lá, os homens dele ficaram com medo, falou, aqui nós estamos perigando, imagina lá. Foi, livrou Keila, Saul ficou sabendo. Aí ele consultou o Senhor, falou, Senhor, Saul vai vir aqui e vai me achar em Keila? O Senhor falou, vai. Os homens de Keila vão me entregar na mão de Saul. Ele tinha livrado Keila do monte de filisteus. O Senhor disse, vão entregar você na mão de Saul. Então ele foi embora. Não basta se acomodar numa situação, agora orei, Deus chamou Joãozinho. Agora, Joãozinho que dá o seu jeito e vai fazer aquilo que Deus chamou ele. Não, nós continuamos no processo de oração, jejum, incentivo, tudo aquilo que tem que ser feito para que a obra missionária dê certo. Vamos agora para a última subdivisão desta lição. Serviço de missões. Eu pedi aqui uma licença para tomar um pouquinho d'água. O início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho, que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos o deixou e regressou para Jerusalém. Então, como é que começou as missões cristãs? Barnabé foi até Jerusalém para levar uma oferta que a igreja de Antioquia da Síria tinha enviado para algumas dificuldades dos irmãos em Cristo que estavam em Jerusalém. Lá pegou João Marcos, seu primo, voltou para Antioquia e juntamente com Saulo, veja bem, a chamada, quem separou para missões era Saulo e Barnabé. E Barnabé levou junto São Marcos. Não estamos aqui fazendo uma crítica a Barnabé nem a Saulo. A obra precisa ser feita já vimos, com leigos, com outras pessoas. Quando Saulo e Barnabé chegavam nas igrejas, eles fundavam igrejas, eles colocavam outros obreiros locais para dirigir aquela igreja. Timóteo, Tito, Epafrodito, vários deles
citados na Bíblia foram obreiros que Paulo não ficava pastoreando aquelas igrejas. Paulo enviava as cartas por orientação quando ele sabia de algum problema. Às vezes enviava um obreiro, aqueles homens. Na segunda viagem de Paulo, foi com Silas, Timóteo acompanhou, então havia pessoas que acompanhavam. Só que João Marcos foi até um determinado local, quando chegou em Pés, na área menor, ele resolveu voltar. Não vamos entrar aqui bem no mérito, eu vou apenas falar rapidamente. Quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar a João Marcos e Saulo não aceitou, e houve uma contenda entre os dois. Aí Barnabé foi com João Marcos fazer a viagem missionária por conta dele, o que Lucas não registrou, e Saulo continuou com Silas e fez a sua obra que Lucas registrou, que temos registrado. Mas na frente, quando Paulo escreveu uma das suas cartas, não me lembro agora qual delas, ele disse que João Marcos era importante para ele. Então aquilo tudo que aconteceu lá no passado, ficou no passado, isso foi resolvido, e esse João Marcos, que aqui está citado, é o Marcos que escreveu o Evangelho. Então, os homens de Deus às vezes têm alguma falha, erram em algum ponto. Todos nós erramos, mas se nos arrependemos, nos colocamos diante do Senhor, o Senhor restaura e o Senhor abençoa. Segundo ponto, roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, a partir do versículo 4, com aquela chamada, até o versículo 13. Essa parte não está na nossa leitura bíblica em classe, você tem que ler a parte. Depois, missões em Antioquia da Pisídia, esse nós lemos, havia que tinha outra Antioquia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, aí que eles foram e voltaram, regresso à Antioquia da Síria, que está no 14:27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para a igreja plantada, contatos e revisões da igreja plantada e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumpridas essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Capítulo 14, do 24 ao 28. Então vamos ler aqui. Eu sempre falo que esse aqui é um estudo bíblico. Alguns pontos alguns textos aí não lê, mas espero que os irmãos possam ler até nas suas casas esses textos. 24 a 28. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e sendo anunciada a palavra em pés, desceram à tarde. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Então, a chamada deles no 13. E quando chegaram, se reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram ao gentio as portas da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então vamos lá. Isso aí ponto a gente vai falar mais na subdivisão 3, mas é importante aqui. Eles poderiam dizer, em sã consciência, missão cumprida. Então a obra missionária não é só ir lá pregar a palavra. A gente pensa, vou lá pregar a palavra, chega lá, Jesus salva, aí alguém aceita Jesus, então, Deus te abençoe e fica com Deus. Provavelmente essa pessoa não vai conseguir desenvolver. Então, algo tinha que ser feito, uma igreja constituída, líderes constituídos. Diz aqui, Marcelo, estratégia de evangelização, visita a cidade e país que o evangelho não havia chegado, perseguição aconteceu e ainda hoje nós estudamos nas duas últimas lições isso, e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, também era algo importante, nós pentecostais cremos nisso, ensinar as pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo, separação de líder para a igreja plantada, contato e visão da igreja plantada, então, tudo isso era necessário. E talvez por causa de algum desses contatos que Paulo teve, é que ele escreveu algumas das cartas que hoje nos estão aqui na Bíblia para a nossa orientação espiritual também. Porque não é coincidência, pastor, teve um problema em Corinto, aí Paulo escreveu a carta, mas o Senhor sabia que através dessa carta que ele escreveu, e depois seria pelos pais da igreja, considerado um texto inspirado por Deus e chegaria até nós, porque ela foi preservada pelo Senhor para que chegasse até nós,
Nós hoje, no século XXI, lendo a Bíblia Sagrada, ela não está ultrapassada, não é um livro do século I, sei lá o quê, e não serve mais para ninguém do século XXI, não, era a palavra de Deus, viva, eficaz, espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e tudo mais que você pode ler sobre a palavra. Era nosso leme, tudo que você pode colocar de melhor para a direção da tua vida. Então, era necessário que eles fizessem esse trabalho, e assim fazendo, a igreja crescia. E, por final, voltaram à igreja a qual eu disse no ponto anterior, a qual eles pertenciam. E ali ficaram até que dali saíram para a segunda viagem missionária. Não deixaram de ser igreja local. E é isso que nós vamos ver no último ponto aqui. Prestando contas, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador, muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Versículo 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia, aí ele bota entre aspas, de missionários independentes, que respondem, entre aspas, somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segunda, teremos oposição, obstáculo na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor, que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 6. Vamos começar pelo final. Alguém vai dizer, não, pastor, eu não concordo aqui com o autor da lição. Porque hoje nós estamos vendo, eu concordo, tá? Eu, pastor Hélio, concordo. Eu estou entrando pelo aquele que poderia dizer não concordar. Ah, pastor, mas hoje nós temos aí muitos missionários independentes, que eles saem indo nas igrejas, fazendo cruzadas evangelísticas, oferecem ao pastor lá aquele trabalho missionário, uma bênção, a alma se converte ao Senhor Jesus. Tudo isso pode até acontecer, meu amado irmão. O Senhor, pela sua misericórdia, vai salvar vidas. Mas nós temos que seguir o modelo bíblico. Alguém vai dizer, não, pastor, mas o modelo bíblico lá da igreja que começou a Antioquia foi leigos. Mas esses leigos não foram a Antioquia, e depois foram para outro lugar, e depois foram para outro lugar, e foram para outro lugar, e foram para outro lugar, e ali oferecendo seu trabalho a igrejas já existentes. A igreja foi dispersa, eles foram morar, eles não foram pregar apenas em Antioquia da Síria. Eles foram ali e mudaram-se para aquela cidade, e ali, morando naquela cidade, pregaram a palavra de Deus. Não havia pessoas convertidas ali, se converteram ao Evangelho, e ali acabou se formando a primeira igreja cristã, depois que Barnabé foi mandado para lá. Saulo veio também, se organizou, se discipulou, e a igreja foi formada, foram chamados de cristãos, ok? Por quê? Como eu disse no ponto anterior, e volto a dizer, Saulo e Barnabé pertenciam à igreja de Antioquia. Não é porque eles foram por aí. Então, hoje há algumas coisas estranhas, diferentes no meio do Evangelho, que não tem a ver com o modelo bíblico. Por isso nós estamos estudando aqui o modelo de missões da igreja de Antioquia. Alguém pode dizer, pastor, mas isso aí pode dar certo. Ok, meu amado irmão, pode dar certo, mas as exceções não fazem a regra. A regra é essa. Estamos estudando desde o início, não é nessa lição não. A igreja local. Você tem que pertencer a uma igreja local. Tá? Se esses missionários que vão servindo aí o Senhor, pregando em vários lugares, pertencessem a uma igreja local e voltassem ao seu pastor, a sua igreja local, e dissessem, olha, nós pegamos na igreja do pastor Joãozinho, na igreja do pastor Mariozinho, na igreja do pastor fulano, e ali pessoas aceitaram Jesus, dão um relatório, até poderia se aceitar, mas simplesmente essas pessoas simplesmente não terem igreja, a liderança, como diz aqui, estão, é o Espírito Santo que os envia. Por que o Espírito Santo não poderá enviá-los
sob uma liderança, porque Saulo e Barnabé foram enviados, eu vou repetir o texto para você aqui. Servindo-lhes ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre as mãos, despediram. E pôr a mão é bom entender até uma coisa. O pessoal hoje que acha que impor a mão, ou a liderança religiosa, ou impõe a mão sobre alguém, e o ministro batia com o Espírito Santo a ele. O Espírito Santo passa de mim para ele, ele fala em línguas, ou não, isso não existe. Quem dá os dons, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, e quem dá os dons é o Espírito Santo, ok? Então é isto. Não é homem nenhum. Se eu colocar a mão sobre alguém, orar e pedir: Senhor, batiza essa pessoa com o Espírito Santo, e ele for batizado com o Espírito Santo, foi Deus que o batizou com o Espírito Santo. Foi Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas fui um instrumento para orar por ele, uma oração. Assim como eu já falei várias vezes, se eu orar para alguém ficar curado do câncer, paralítico andar, foi Deus que curou, não fui eu. É Deus que opera. E aqui, principalmente, veja bem, mas colocando pelo aspecto, a igreja local impôs a mão sobre ele, a liderança impôs sobre a mão para ele. Então, eles tinham por trás dele toda uma liderança. Então, nós estamos lá atrás. A igreja ora e jejua, e Deus revela quem tem a chamada. Depois a igreja continua em oração e jejum, e essa pessoa é preparada. Depois essa igreja continua em oração e jejum, e essa pessoa é enviada. E depois essa igreja continua em oração e jejum, e essa pessoa é sustentada financeiramente e através de oração. E depois essa pessoa volta, quando eu digo essa pessoa, pode ser uma família, enfim, volta e dá o testemunho na igreja local. E hoje, como estudamos numa das lições, não apenas volta e dá o testemunho. Hoje, eu me lembro, nós fizemos várias conferências missionárias. Infelizmente, o pastor Wilton, que era o nosso líder da SEMI, faleceu na época da Covid, e depois nós tivemos alguma dificuldade e paramos de fazer as conferências, esperamos que voltamos. Então teve em Mutondo, teve em Caxias, teve em Pacumí, teve no Campinas, teve em Teresópolis, e na de Caxias, nós as elas íamos um missionário conhecido, o pastor Wilton, que faz missões ou locais aqui, como o missionário Malbano, que faz missões urbanas lá em Mutondo. Aqui em Caxias fez o irmão Ezequias, acho que é até da Igreja Batista, se não me engano, que faz o trabalho com a Cristolândia. Mas tivemos o líder de missões, pastor Ozia, da Semadeca de Qual, igreja a qual ajudamos em missões em Nova Campinas. Tivemos a missionária Marilene e o pastor Reginaldo Ponte, missionários na Colômbia, lá em Pacumuíza. Fugiu agora o nome da missionária que esteve lá em Teresópolis, que ela estava ainda para o campo de missões, para Guiné-Bissau. Depois ela foi, depois ficou doente e voltou. Tivemos o pastor, depois mutou novamente com o missionário Emerson, a missionária Nívia Sarinha. Enfim, missionários de uma igreja local dando relatório. O missionário Derrute, nós Caxias, ele estava na Espanha na época. E nós conseguimos fazer uma conexão na internet na igreja, colocar pelo Skype, via Skype, que naquela época era o que tínhamos, né? E ele falou da Espanha com a igreja e deu algum relatório. Quando ele esteve aqui, ele veio na nossa igreja. Ele mandava carta missionária todo mês, através do e-mail. Eu imprimia essa carta, colocava no quadro da igreja, levava à igreja local o que estava acontecendo na Espanha. Hoje ele manda pelo grupo, ele está em Minas Gerais agora, voltou para o Brasil, não está mais na Espanha. E outros missionários mandam, eu mando para os irmãos pelo WhatsApp. Enfim, o missionário está dando relatório. Primeiro, relatório para a Igreja Metodista Pentecostal, é apenas porque nós somos igreja parceira, mas ele dá o relatório para a Semadeca de Col, para o pastor Samuel da Silva, para o pastor Osias, pastor Samuel da Silva, líder da Dicol, pastor Osias, líder da Semadeca, que são a igreja local dele. É assim que funciona, assim como outros missionários de qualquer denominação. Até para incentivar outros irmãos a contribuírem, a orarem por missões. Então isso aqui é muito importante. Ele diz no final, se você olhar para o texto de Salmo 126, que é um texto lá do Antigo Testamento, mas fala uma palavra, aquele que leva a preciosa semente, e alguém vai falar, a preciosa semente é a semente que o pessoal plantar, mas aqui espiritualmente está falando a palavra de Deus. Jesus falou da palavra de semeador, a palavra sendo pregada. Andando e chorando na presença do Senhor, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Vamos para a conclusão.
À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local e orar e jejuar por missões, contribuir e colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, eles a capacita com talentos e dons espirituais para que lance inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. A igreja foi colocada nessa terra para ganhar almas para Jesus. Você vai ver, semeis testemunho. Testemunho de quê? Do Evangelho de Cristo. Jesus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará. Então, esta é a função da igreja. A igreja faz ação social, louvado seja o nome do Senhor. A igreja faz reuniões em que as pessoas se confraternizam, louvado seja o nome do Senhor. Mas a principal função da igreja é ganhar almas para Cristo. Dentro do seu bairro, da sua cidade, do seu país e também transculturalmente. Se a igreja não consegue fazer missões transculturais, ela, por sua própria denominação, como é o caso da minha denominação Metodista Pentecostal, nós nos associamos com igrejas parceiras de outra denominação, estamos associadas neste momento, a Assembleia de Deus do Curumbandê, a SEMADEC, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Curumbandê, ajudando financeiramente, ajudando em oração, para que os missionários que ali estão, vou dar uma lista para os irmãos, tem missionário em 2 lugares de Minas Gerais, missionário em Pernambuco, e também acho que mais de alguma cidade, Piauí, Maranhão, pregando para os indígenas, Colômbia, Cabo Verde, Senegal, Equador, Polônia e Guiné-Bissau. Já houve alguns que foram, alguns países tiveram e agora não tem mais, como a Espanha, o Derrute esteve lá e agora a missão, a igreja não acabou lá, a igreja existe, uma igreja local com liderança de lá, mas a palavra está sendo pregada. E que no futuro, se a igreja Metodista Pentecostal tiver condições de enviar o seu próprio missionário, louvado seja o nome do Senhor, que até mesmo essas lições, essa revista, a nos ajudar a entender como fazê-lo. Precisaremos mais experiências, mais contato com outros irmãos que já fazem essa obra? Precisaremos, mas com certeza o Senhor honrará se assim tomarmos a decisão de o fazermos para a glória de Deus. Deus possa abençoar nossos amados irmãos, que Deus, se assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando o propósito de missões. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.